China, um país enigmático de contrastes, onde templos antigos se refletem nas fachadas de vidro de arranha-céus futuristas e tradições milenares coexistem com tecnologias do futuro. 5.000 anos de história guardam segredos dos quais o mundo ocidental nem desconfia. Você sabia que na China é oficialmente proibido reencarnar sem a permissão do governo? Ou que nos arranha-céus você nunca encontrará o quarto andar, como se esse número escondesse algo sinistro? Este país surpreendente presenteou o mundo com papel, pólvora e bússola, mas também guarda antigos segredos de longevidade que a ciência moderna está apenas começando a desvendar. Hoje, embarcaremos em uma fascinante viagem no formato de um iceberg. A partir de fatos amplamente conhecidos, vamos gradualmente nos aprofundar nas profundezas inquietantes da cultura chinesa, onde cada novo nível revela aspectos cada vez mais estranhos e inexplicáveis desta civilização milenar. Alguns deles parecerão incríveis, outros farão você refletir. O que mais se esconde atrás da grande muralha da China dos olhos curiosos dos estrangeiros? Mas isso é apenas a ponta do iceberg, por trás da qual se escondem mistérios capazes de transformar nossa percepção da civilização mais antiga que existe. Fato 1. O Colosso do Oriente, um império congelado no tempo. A China, essa terra enigmática de dragões e imperadores de jade, até recentemente mantinha o título de país mais populoso do planeta, embora nos últimos anos tenha cedido a primazia à Índia. No entanto, 1,5 bilhão de pessoas continuam a habitar essa antiga terra, onde a história da humanidade é escrita há mais de 5.000 anos sem interrupção. Reflita, a cada 5 habitantes do nosso planeta, 1 é chinês. 56 nacionalidades oficialmente reconhecidas coexistem em um território que se estende do deserto de Gobi às florestas tropicais de Yunnan, dos picos nevados do Tibete às águas enevoadas do Mar Amarelo. A Grande Muralha da China, essa grandiosa construção com mais de 21.000 quilômetros de extensão, serpenteia como uma cobra de pedra pelos picos montanhosos, visível até do espaço. Mas será verdade? Astronautas afirmam que é impossível distinguir a muralha da órbita sem equipamentos especiais. Por que então esse mito se enraizou tão firmemente em nossa consciência? Quem se beneficia ao exagerar as dimensões dessa antiga construção? E se até mesmo a ciência moderna não consegue fornecer uma resposta precisa sobre a visibilidade da muralha a partir do espaço, quantos mais mistérios essa civilização, que sobreviveu a ascensões e quedas de dezenas de impérios, ainda guarda? Arqueólogos continuam a descobrir cidades inteiras sob a terra, cuja existência nem mesmo os moradores locais suspeitavam. Cada nova escavação traz artefatos que não se encaixam na história tradicional do desenvolvimento tecnológico. Mas isso é apenas o começo da nossa imersão nos mistérios do Império Celestial. Fato 2. Pequim, um cruzamento místico de milênios, onde antigos espíritos observam os gigantes de vidro. Dando continuidade à nossa viagem pelas enigmas do Império Celestial, nos transportamos para o coração dessa antiga civilização. Pequim, a cidade onde o tempo parece ter parado e, ao mesmo tempo, avança a uma velocidade incrível. Imagine, você está à sombra das majestosas paredes da Cidade Proibida, onde 24 imperadores das dinastias Ming e Qing governaram a China por quase 600 anos. 9.000 quartos, dispostos em perfeita simetria, guardam o sussurro das intrigas da corte e das cerimônias secretas. Mas, ao apenas virar a cabeça, seu olhar se depara com os brilhantes arranha-céus de vidro e metal do distrito financeiro, como se fossem alienígenas do futuro, observando uma relíquia do passado.
Esse contraste é surpreendente. Os hutongs, tradicionais ruas estreitas com casas siheyuan cinzentas, onde a vida flui pelas mesmas regras de séculos atrás, coexistem com construções ultramodernas que desafiam as leis da física e da arquitetura. O estádio Ninho de Pássaro, construído para as Olimpíadas de 2008, e o antigo Templo do Céu, onde os imperadores rezavam por boas colheitas, estão separados por apenas alguns quilômetros, mas entre eles se estendem eras inteiras. Os moradores locais contam histórias estranhas. Em noites chuvosas, nos reflexos das fachadas de vidro dos edifícios modernos, às vezes é possível ver silhuetas de antigos palácios que estiveram em seu lugar séculos atrás. Os cientistas explicam isso como ilusões ópticas, mas podemos ter certeza de que a fronteira entre passado e presente nesta cidade é realmente impenetrável. Por que arquitetos dos edifícios mais futuristas de Pequim frequentemente admitem que se inspiraram em sonhos sobre a cidade antiga? Quais outros mistérios este megacidade esconde, onde cada pedra do pavimento lembra os passos dos guardas imperiais e cada avenida moderna é construída levando em conta os antigos princípios do Feng Shui? Pequim não é apenas uma cidade de contrastes. É uma prova viva de que a civilização pode preservar sua essência enquanto se transforma continuamente em sua aparência. Fato 3. A mosaico gastronômico da Terra dos Dragões. 8 universos de sabores em um só país. Mas deixemos as maravilhas arquitetônicas de lado e passemos para um aspecto não menos enigmático da civilização chinesa, seu patrimônio culinário, que, como um antigo manuscrito, guarda códigos e símbolos compreensíveis apenas para os iniciados. O que a maioria de nós costuma chamar de culinária chinesa é apenas uma sombra, um eco fraco de uma grandiosa sinfonia gastronômica que ressoa há 5.000 anos. Você ficará surpreso, mas na Terra dos Dragões existem não uma, mas sim 8 grandes tradições culinárias, cada uma com sua filosofia, técnicas e ingredientes sagrados. A escola de Shandong, a mais antiga de todas, prefere frutos do mar e caldos complexos, enquanto a de Sichuan é famosa por suas especiarias ardentes, capazes de provocar visões no gourmet despreparado. O que motiva os chefes de Guangdong a criarem pratos onde importam não apenas o sabor, mas também a cor, o aroma, a textura e até o som da comida? Quais conhecimentos secretos são transmitidos de geração em geração pelos mestres da tradição de Jiangsu, que sabem transformar ingredientes simples em obras de arte? Os cozinheiros locais afirmam que a verdadeira receita do pato a Pequim nunca foi registrada, mas passada oralmente de mestre para discípulo, e a cada geração novos nuances e segredos foram acrescentados. Arqueólogos encontram antigos textos culinários datados da dinastia Han, que descrevem pratos que ainda são preparados em algumas províncias hoje, seguindo receitas de 2.000 anos. Não é surpreendente que as preferências de sabor, formadas em uma época em que o Império Romano estava apenas começando, ainda definam o cenário gastronômico de regiões inteiras? Na província de Fujian, os moradores contam lendas sobre pratos que podem prolongar a vida, enquanto nas aldeias montanhosas de Yunnan, os xamãs ainda colhem ervas para banquetes rituais, cujas receitas são mais antigas do que muitos estados europeus. Como explicar que a culinária de Anhui, uma das mais pobres em termos de ingredientes, criou técnicas de preparo que são estudadas por chefes de restaurantes estrelados pelo guia Michelin? E por que a tradição de Hunan, conhecida por sua picância, era a preferida do próprio Mao Tse-tung, que afirmava que, sem comida picante, a revolução é impossível? Talvez, nestes 8 universos culinários, esteja escondida uma sabedoria
que só pode ser compreendida através do gosto, aroma e textura, e não por palavras e imagens. Fato 4. Os sistemas de escrita caligráfica, uma linguagem mais antiga que as pirâmides. Mas não são apenas os mistérios culinários que envolvem o Império Celestial em uma névoa mística. Voltemos nosso olhar para, talvez, o sistema de escrita mais enigmático já criado pela humanidade. A escrita chinesa não é apenas uma forma de registrar informações, mas um museu vivo de símbolos, onde cada caractere guarda uma história milenar, evoluindo de desenhos simples para abstrações complexas. Imagine, em uma época em que a maioria das civilizações ainda não havia inventado a escrita, os antigos chineses já esculpiam em ossos símbolos misteriosos, muitos dos quais são reconhecíveis nos ideogramas modernos. Como explicar que um sistema de escrita que surgiu há mais de 5.000 anos não apenas sobreviveu, mas também manteve sua estrutura fundamental? Ao contrário das línguas ocidentais, com seus alfabetos de algumas dezenas de letras, a língua chinesa opera com milhares de ideogramas. Para ler um jornal comum, é necessário conhecer pelo menos 3.000 caracteres, e disserti e dicionários completos contêm mais de 50.000 símbolos. Cada ideograma não é apenas uma letra, mas uma palavra inteira, uma ideia, uma concepção encerrada em rigorosos limites geométricos. Arqueólogos descobrem em antigos artefatos ideogramas cujo significado ainda permanece um mistério, como mensagens de uma realidade paralela. Mestres locais de caligrafia afirmam que na escrita correta de um ideograma reside uma energia especial, capaz de influenciar o destino de uma pessoa. Não é por acaso que a arte da bela escrita na China era considerada não apenas uma prática estética, mas uma disciplina espiritual, comparável à meditação. Curiosamente, muitos ideogramas modernos ainda mantêm uma conexão visual com seus protótipos antigos. O caractere árvore se assemelha a um tronco com galhos. Água representa um fluxo corrente e montanha aparece como 3 picos. Mas como explicar o fato de que, para registrar conceitos abstratos como eternidade, justiça ou harmonia, foram criados símbolos tão intuitivos? Alguns linguistas sugerem que na estrutura dos ideogramas está codificado um certo código visual universal, ressoando com as camadas mais profundas da consciência humana. Textos antigos mencionam o lendário Kang Jie, um oficial de 4 olhos que inventou a escrita observando as pegadas de pássaros e animais. E se nesta história mitológica estiver escondida uma metáfora sobre a origem da escrita a partir de padrões naturais? E por que, apesar das inúmeras tentativas de reforma e simplificação, o sistema de escrita ideográfica continua a existir na era das tecnologias digitais, como se recusasse a ceder lugar a formas de comunicação mais eficientes? Fato 5. Festa da Primavera. Magia e mistérios do Ano Novo Chinês. Todos os anos, quando o inverno cede lugar ao calor da primavera, a Terra do Meio mergulha em uma atmosfera de magia e alegria. É a época do Ano Novo Chinês, que é comemorado de acordo com o calendário lunar e simboliza um novo começo. As ruas se enchem de brilhantes decorações vermelhas, que, segundo antigas tradições, afastam os espíritos malignos e trazem boa sorte. Fogos de artifício explodem nos céus, iluminando a noite e preenchendo o ar com sons de alegria, enquanto as famílias se reúnem para jantares festivos, celebrando juntas e compartilhando suas esperanças e sonhos para o ano que vem. Mas o que dá um toque especial à celebração são os envelopes vermelhos, recheados com dinheiro, que são dados a crianças e parentes mais jovens. Esses envelopes, chamados hongbao, não são apenas um símbolo de riqueza, mas também carregam desejos de saúde e felicidade. Presentear com esses envelopes
é considerado não apenas uma boa tradição, mas também uma forma de transmitir bênçãos da geração mais velha para a mais nova. É interessante notar que as festividades duram 2 semanas inteiras, permitindo que todos desfrutem da atmosfera de diversão e união. Mas como explicar que, apesar da globalização e da influência das tecnologias modernas, essa antiga tradição continua a ser uma parte essencial da cultura chinesa? Alguns especialistas afirmam que é exatamente nessas festas e costumes que reside a memória dos ancestrais, que não pode ser apagada. Qual é o significado por trás desses envelopes vermelhos e fogos de artifício? O que motiva as pessoas a se reunirem em torno de uma mesa em busca de conforto e alegria? Por mais que tentemos desvendar os mistérios dessa incrível festa, sua verdadeira essência permanece envolta em mistério, assim como muitos aspectos da antiga cultura chinesa. E talvez, em outros cantos do mundo, existam tradições semelhantes, que aguardam seu momento para serem reveladas. Fato 6. Panda, um símbolo enigmático da China e a diplomacia da amizade. No coração da China, nas densas florestas de bambu, habita uma das criaturas mais misteriosas e encantadoras do planeta, o panda gigante. Este urso preto e branco se tornou não apenas um símbolo nacional da Terra do Meio, mas também um representante da natureza única do país, que está sob rigorosa proteção do Estado. A cada ano, o número de pandas vivendo na natureza diminui, e é por isso que a China tem se empenhado em sua conservação, criando reservas e programas de reprodução. Mas o panda não é apenas um animal raro e adorável. Ele também se tornou uma ferramenta importante na política internacional. Como foi que essa criatura peluda se tornou o símbolo do poder brando da China? A prática da diplomacia dos pandas envolve o envio desses animais para zoológicos de outros países como símbolo de amizade e cooperação. Muitas vezes, essa iniciativa se torna o início de relações sólidas entre os estados. Como isso ocorre? Por que o panda, e não outro animal, se tornou a face da política externa chinesa? Talvez seja porque essas criaturas despertam ternura e simpatia, permitindo criar uma imagem positiva da China além de suas fronteiras. Mas apesar dessa abordagem, permanece a questão: o que está por trás desse poder brando e como ele influencia as relações internacionais? Alguns afirmam que essa diplomacia esconde uma profunda filosofia que enfatiza a importância da harmonia e do respeito à natureza. Mas, na verdade, até onde pode ir o uso dos pandas em jogos políticos? E será que a amizade simbolizada por essas adoráveis criaturas é tão forte quanto parece à primeira vista? Parece que, nesta questão, também se escondem mistérios que aguardam ser revelados, assim como muitos aspectos da antiga cultura e política chinesas. Fato 7. Um exame aterrorizante. Como o Gaokao decide o destino de milhões. No coração da China, onde a antiga sabedoria se entrelaça com as ambições modernas, existe um culto educacional único que assume formas incomuns. Todos os anos, milhões de estudantes se preparam para o desafiador exame Gaokao, que determina seu futuro e abre as portas das instituições de ensino superior do país. Este exame se tornou um verdadeiro teste de resistência, onde os resultados não só decidem o destino de cada aluno, mas também o futuro de suas famílias. Nos dias do Gaokao, as ruas ao redor das escolas se transformam em zonas de silêncio. As vias são bloqueadas para que o barulho não atrapalhe os alunos concentrados, enquanto os pais, cheios de preocupação e ansiedade, literalmente se estabelecem na entrada das instituições, oferecendo apoio moral aos seus filhos. Como esse exame se tornou não apenas um teste pessoal, mas um verdadeiro evento para a sociedade. Durante essas provas, é possível ver mães e pais
repletos de apreensão e esperanças, ansiosos pelo sucesso dos filhos, já que disso depende seu futuro. Além das salas de aula e dos pátios escolares, esconde-se um sistema inteiro de expectativas e ambições, onde o sucesso no Gaokao é sinônimo de sucesso na vida. Mas o que está por trás dessa competição feroz? Alguns afirmam que há uma filosofia profunda por trás disso, que enfatiza a importância do trabalho árduo e da busca pelo conhecimento. Mas outros se perguntam: será que um sistema assim é realmente justo? Como é viver sob pressão constante quando o destino é decidido por um único exame? E os estudantes têm realmente a oportunidade de se destacar fora dos limites desse teste rigoroso? Parece que nesta história não estão apenas as ambições, mas também muitos mistérios que levantam questões importantes sobre a natureza da educação e seu impacto na sociedade. Qual é o verdadeiro preço do sucesso em um sistema como esse? E que horizontes inexplorados aguardam aqueles que se atrevem a ultrapassar seus limites? Fato 8. A arte da cerimônia do chá Kung Fu Cha. Segredos e tradições. No coração da China, rodeada por colinas verdes e lagos tranquilos, existe uma tradição que transforma um simples chá em um ritual complexo, repleto de mistérios e sutilezas. A cerimônia do chá Kung Fu Cha não é apenas uma maneira de apreciar o aroma e o sabor do chá. É uma verdadeira arte que exige atenção extrema aos detalhes e um profundo conhecimento. Como se deu o processo pelo qual a preparação do chá se tornou uma verdadeira arte, transmitida de geração em geração? No Kung Fu Cha, cada elemento tem sua importância. A temperatura da água, o tempo de infusão, as proporções de chá e água, tudo isso afeta o resultado final. Os mestres da cerimônia do chá são capazes de distinguir as mais sutis nuances de sabor, e sua habilidade é frequentemente comparada à arte de um músico que afina com precisão seus instrumentos. Mas o que está por trás dessa prática ancestral? Alguns acreditam que o Kung Fu Cha é não apenas um prazer, mas também uma meditação que permite escapar da agitação da vida cotidiana e encontrar harmonia consigo mesmo e com o mundo ao redor. No processo de preparação do chá, a pessoa mergulha em seus pensamentos e sentimentos, criando uma atmosfera surpreendente de paz e tranquilidade. Mas será que é realmente assim? Como é ser um mestre que deve conhecer dezenas de parâmetros e saber como combiná-los para criar a xícara de chá perfeita? E o que acontece na mente daqueles que participam dessa cerimônia? Talvez, por trás de cada gole de chá, se escondam não apenas notas de sabor, mas toda uma história permeada por tradições culturais e reflexões filosóficas. Mas essa não é a única dúvida relacionada ao chá. Ao nos afastarmos da cerimônia do chá, podemos nos deparar com os mitos misteriosos que cercam essa bebida e sua influência na sociedade. Que outros segredos o mundo do chá esconde e como eles podem transformar nossa percepção dessa, à primeira vista, simples bebida. Fato 9. Crédito social. O mistério que governa o destino dos cidadãos. Na China, onde tradições antigas se entrelaçam com tecnologias modernas, surgiu um sistema de crédito social, uma classificação única dos cidadãos, baseada em seu comportamento e ações. Como foi possível que o comportamento de uma pessoa possa determinar seu lugar na sociedade? Esse sistema, lançado em 2015, abrange todos os aspectos da vida, influenciando a possibilidade de obter crédito, o direito a voos, até mesmo a escolha do local de moradia. Imagine que sua reputação no espaço virtual pode se tornar um fator decisivo no acesso a bens elementares. Se você se comporta de maneira adequada, cumpre suas obrigações e segue as regras, sua classificação aumenta. No entanto, basta uma única vez para ser incluído na lista de infratores,
e as oportunidades começam a se restringir. Você terá seu crédito negado, não conseguirá comprar um bilhete de avião e, em alguns casos, até enfrentará limitações nas interações sociais. Como esse sistema molda o comportamento das pessoas? Alguns pesquisadores afirmam que ele contribui para a criação de uma sociedade mais responsável, onde cada um é consciente das consequências de suas ações. Mas será que é realmente assim? Ou estamos testemunhando como a tecnologia transforma o ser humano em uma marionete, dependente de números e classificações? Há algo sinistro nesse sistema. Quão fácil é perder sua liberdade ao infringir regras invisíveis, muitas vezes sem sequer perceber. O que acontece na mente daqueles que vivem sob a pressão constante de manter uma alta classificação? Como é avaliar suas ações todos os dias, sabendo que seu futuro depende delas? Esse mistério permanece em aberto, e só podemos especular sobre quão profundas podem ser as consequências de tal sistema. Mas este não é o único mistério que a moderna China esconde. Do sistema de crédito social, podemos passar para outros aspectos enigmáticos que continuam a moldar a face dessa civilização antiga, mas, ao mesmo tempo, em rápida evolução. Quais outros segredos aguardam para serem descobertos em um país onde passado e futuro se entrelaçam de forma tão estreita? Fato 10. O número 4. Maldição ou mera coincidência? Na China, o número 4 possui uma reputação sinistra, pois sua pronúncia se assemelha à palavra morte. Essa associação não é acidental e penetra na vida cotidiana dos chineses, gerando uma série de tradições interessantes e até mesmo soluções arquitetônicas. Em prédios altos, não é raro notar que o quarto andar simplesmente não existe. Em seu lugar, encontram-se o quinto e o terceiro andares. E nos elevadores, a tecla com o número 4 frequentemente é omitida. Como foi que um simples número se tornou um verdadeiro símbolo de infortúnio? Esse fenômeno não se restringe apenas aos andares. Em hotéis, os quartos com o número 4 são vendidos a preços significativamente mais baixos, e muitos moradores evitam adquiri-los, temendo consequências negativas. Curiosamente, em contraste com o número 4, o 8 é considerado um número de sorte, associado à riqueza e à prosperidade. Ele soa semelhante à palavra enriquecer, e por isso muitos chineses se esforçam para incluir esse número em seus números de telefone, endereços ou até mesmo nas placas de seus carros. Como resultado, os números com 8 frequentemente alcançam preços astronômicos no mercado. Mas o que há por trás dessa estranha tradição? Alguns pesquisadores acreditam que isso é apenas um resquício de crenças antigas que continuam a influenciar a sociedade moderna. No entanto, como explicar a universalidade de tal prática supersticiosa que abrange milhões de pessoas? Essa questão permanece em aberto, e nos resta apenas especular sobre quão profunda é a conexão entre o número e o destino. Que tipos de medos e esperanças movem os chineses em seu dia a dia ao tomarem decisões baseadas em números? E se tais superstições tiverem raízes em civilizações antigas que nos deixaram apenas mensagens codificadas na história? Mas essa não é a única dúvida que a cultura chinesa revela. Ao passar das superstições para outras tradições estranhas, pode-se descobrir uma infinidade de aspectos únicos que formam essa civilização multifacetada e enigmática. Quais segredos escondem os antigos rituais? E quantos outros mistérios ainda aguardam para serem desvendados neste país surpreendente? Fato 11. Cidades fantasmas, sonhos ou ilusões? No coração da China, existem cidades fantasmas surpreendentes e ao mesmo tempo inquietantes, onde as ruas estão desertas e os edifícios permanecem como monumentos mortos a planos ambiciosos.
Esses magníficos megacomplexos, construídos com grandeza, parecem aguardar por seus habitantes, mas agora estão abandonados, deixando uma série de perguntas no ar. Como foi que cidades inteiras, inicialmente concebidas como centros de vida, se transformaram em construções silenciosas? Esse fenômeno da superconstrução é resultado das particularidades da economia chinesa e do sistema de planejamento, onde o governo se esforçou para criar condições ideais para o crescimento futuro, mas às vezes superestimou suas expectativas. Imagine uma cidade inteira pronta para viver, com arranha-céus reluzentes e amplas avenidas, mas sem uma única pessoa caminhando por elas. É realmente uma visão estranha, que provoca um sentimento de inquietação e perplexidade. Mas o que motiva essa frenética corrida por construções? Alguns especialistas afirmam que isso reflete o desejo da China por um crescimento econômico acelerado, quando as autoridades tentam antecipar os fluxos migratórios e garantir moradia para uma população crescente. No entanto, ainda permanece a questão: por quanto tempo essas cidades ficarão em pé, aguardando sua vez? Talvez elas se tornem símbolos de esperanças não realizadas e estratégias que não deram certo, semelhantes a sonhos abandonados. Outros pesquisadores sugerem que esses espaços desabitados podem esconder algo mais, como mensagens codificadas sobre o futuro que ainda precisamos decifrar. Com o tempo, talvez essas cidades ganhem uma nova vida, ou então permaneçam para sempre na sombra de suas próprias ambições. Mas essa não é a única pergunta que envolve os megacomplexos chineses. Das ruas desertas, vamos nos transportar para outros aspectos misteriosos que continuam a surpreender e fascinar a imaginação. Quais são os outros mistérios escondidos nesses espaços desconhecidos? E quantos segredos ainda aguardam para serem revelados neste país incrível? Fato 12. Proporção de gênero. As sombras na sociedade chinesa. No passado recente, a China implementou a política de uma família, um filho, que aparentemente deveria promover o desenvolvimento sustentável do país. No entanto, por trás dessa estratégia, que à primeira vista parece razoável, escondem-se consequências profundas e preocupantes. Como resultado dessa política, surgiu um desequilíbrio de gêneros na sociedade, que hoje se torna cada vez mais evidente. Cerca de 30 milhões de homens na China não conseguem encontrar uma parceira, e esse problema se transforma em um verdadeiro desafio para a sociedade. Como foi possível que um dos países mais populosos do mundo enfrentasse uma questão social tão aguda? A política de controle de natalidade levou as famílias a preferirem ter filhos homens, o que, sem dúvida, conectou valores culturais tradicionais às realidades modernas. Essa preferência gerou não apenas um desequilíbrio demográfico, mas também trouxe consigo uma série de indignações sociais. Imagine um mundo onde muitos homens permanecem solitários, privados da oportunidade de formar uma família e perpetuar sua linhagem. Não são apenas números, são destinos de pessoas que enfrentam a solidão e o desespero. Alguns especialistas sugerem que tal desequilíbrio pode levar ao aumento da criminalidade e a tensões sociais, uma vez que a falta de oportunidades para formar famílias pode empurrar as pessoas a ações radicais. Outros pesquisadores apontam que essa situação pode impactar aspectos culturais e econômicos da sociedade, criando instabilidade e até a possibilidade de conflitos. Mas quais serão as consequências de longo prazo dessa política? A China conseguirá superar esse desafio demográfico ou ele se tornará parte de um quadro mais amplo de mudanças sociais? Uma coisa é certa, esse enigma, assim como muitos outros, exige uma análise profunda e compreensão.
E embora já estejam ocorrendo mudanças na sociedade, muitas questões ainda permanecem sem resposta. Como a situação se desenvolverá e que outras problemáticas ocultas aguardam para serem reveladas nessa sociedade multifacetada e enigmática. Fato 13. Proibição da reencarnação. Controle sobre as almas na China? No ano de 2007, a China aprovou uma lei que chocou não apenas a comunidade budista, mas também todos aqueles que se interessam pelas questões de liberdade religiosa. Essa lei proíbe os monges budistas tibetanos de reencarnar sem uma autorização especial das autoridades. Como isso pôde acontecer em um país onde religião e cultura estão entrelaçadas há milênios? Essa medida foi interpretada como uma tentativa das autoridades chinesas de fortalecer o controle sobre a cultura e a religião tibetanas, que tradicionalmente são consideradas os pilares fundamentais da identidade tibetana. A proibição da reencarnação tornou-se não apenas uma medida política, mas um símbolo da luta pela liberdade espiritual. Como é possível controlar algo que, na essência, é parte da alma humana? Tal prática não provoca apenas perplexidade, mas também uma série de questões sobre até onde o Estado pode ir em seu esforço para controlar não apenas o físico, mas também o metafísico. Os defensores da lei afirmam que ela é necessária para manter a estabilidade no país, enquanto os opositores apontam sua absurdidade e violação dos direitos humanos. Como se pode gerenciar um processo que, segundo os ensinamentos budistas, é um ciclo natural de vida e morte? O budismo, com sua concepção de reencarnação, representa algo mais do que apenas uma religião. É uma filosofia completa que ajuda as pessoas a entenderem o mundo e seu lugar nele. De fato, a lei sobre reencarnação tornou-se uma espécie de instrumento de opressão que ameaça destruir toda a espiritualidade tibetana. Mas o que acontecerá com aqueles que se recusarem a obedecer? Alguns acreditam que isso pode levar à criação de lamas falsos, aprovados pelo governo, minando assim as verdadeiras bases do budismo. E embora, à primeira vista, essa lei possa parecer estranha e até cômica, ela nos apresenta um profundo abismo de questões filosóficas e culturais. O que acontece com aqueles que acreditam na reencarnação, mas não podem realizá-la? Quais são as consequências desse controle para as futuras gerações de tibetanos? Esse mistério, como muitos outros, permanece sem resposta, e nos resta apenas observar como se desenrola essa trágica drama ao fundo das majestosas montanhas do Tibete. Fato 14. O enigma do matriarcado. A misteriosa etnia Mozo em Yunnan. Na província chinesa de Yunnan, existe uma etnia única chamada Mozo, cuja cultura está imersa em uma atmosfera de mistério e enigmas. Aqui, entre montanhas e lagos pitorescos, as mulheres ocupam um lugar central na estrutura social. Ao contrário da maioria das sociedades tradicionais, onde o poder e a propriedade são transmitidos pela linha masculina, entre os Mozo reina o matriarcado. As mulheres não apenas lideram as famílias, mas também tomam todas as decisões importantes relacionadas à vida da comunidade. Como isso se tornou possível em um mundo onde o patriarcado é a norma? O sistema único de casamentos andantes permite que as mulheres tenham vários parceiros, com seus filhos pertencendo ao clã materno, o que torna sua herança e propriedade exclusivamente femininas. Essas relações matrimoniais não estão limitadas às estruturas do casamento tradicional, proporcionando às mulheres liberdade de escolha e oportunidades de autoexpressão. Quais são, então, as raízes dessa cultura única e o que está por trás da escolha de um modelo de relacionamento tão incomum? Os Mozo vivem em harmonia com a natureza,
Sua vida é permeada por profundas tradições e rituais que são transmitidos de geração em geração. Mas como eles percebem um mundo onde o matriarcado é dominante, enquanto os homens, na sua maioria, desempenham papéis secundários? Alguns pesquisadores afirmam que esse modo de vida pode estar relacionado a fatores históricos, quando os homens saíam para guerras ou em busca de trabalho, deixando as mulheres à frente da administração do lar. Mas talvez exista uma razão ainda mais profunda que se esconde no coração de sua cultura. Os Moço acreditam que a mulher é a fonte da vida e da força, e que é ela quem carrega o espírito do clã. Como essa compreensão influencia suas relações com o mundo ao seu redor e o seu próprio lugar nele? Será que essa filosofia é o que lhes permite manter sua identidade diante da globalização e de um mundo em mudança? Pesquisas mostram que, apesar da influência de fatores externos, a etnia Moço preserva suas tradições, permanecendo um enigma para muitos. Essa cultura única, onde as mulheres governam e os homens permanecem às sombras, nos apresenta inúmeras questões para as quais ainda não temos respostas. Como os eventos se desenvolverão no futuro? Talvez os mistérios dos Moço e seu sistema único de relacionamentos continuem a surpreender e inspirar pesquisadores e aventureiros, abrindo novos horizontes para a compreensão da natureza humana e da cultura. Fato 15. O mistério da caverna dos homens morcego, uma civilização oculta nas profundezas da China. No sudoeste da China, na província de Guizhou, esconde-se a surpreendente e enigmática aldeia de Zhongdong, conhecida como Caverna dos Homens Morcego. Esta localidade única, com suas misteriosas cavernas subterrâneas, foi por muito tempo lar de pessoas que preferiram permanecer à sombra das montanhas, longe da civilização moderna. Imagine, por centenas de anos, esses indivíduos viveram em cavernas naturais, preservando seus costumes e tradições, sem contato com o mundo exterior. Como conseguiram sobreviver em tal isolamento, confiando apenas em suas habilidades e conhecimentos? Dentro dessas cavernas, onde a escuridão se mistura com a luz, formou-se uma cultura única com sua própria língua e crenças. Cada canto desses labirintos subterrâneos lembrava os antigos mitos e lendas que eram transmitidos de geração em geração. As duras condições de vida, a necessidade de caça e coleta criaram neles uma profunda conexão com a natureza. Mas como era a sensação desses homens morcego quando saíram pela primeira vez à luz? Em 2018, quando a aldeia começou a se mudar para casas modernas, os moradores enfrentaram muitos desafios. Como preservar sua identidade em um mundo em constante mudança? Alguns pesquisadores sugerem que tal isolamento foi causado tanto por fatores geográficos quanto sociais, permitindo-lhes desenvolver tradições únicas para sua cultura. Mas o que realmente motivou sua decisão de deixar as cavernas? Talvez tenham percebido que, para sua sobrevivência futura, precisariam se adaptar ao mundo moderno, mas estarão prontos para abrir mão completamente de suas raízes? Os habitantes de Zhongdong, embora tenham deixado suas casas subterrâneas, ainda guardam em seus corações a memória de como é viver em harmonia com a natureza, em um ambiente repleto de antiga magia e silêncio. Esta história levanta inúmeras questões. O que mais se esconde sob as camadas dos séculos, onde as pessoas viveram como morcegos na escuridão? Quantas civilizações perdidas ainda aguardam para serem descobertas nas profundezas do nosso planeta? Os mistérios da caverna dos homens morcego permanecem não resolvidos e, possivelmente, apenas ofuscam enigmas mais profundos que estão ocultos em outros cantos do mundo. Concluindo nossa incrível jornada pelo iceberg da cultura chinesa, vemos como na superfície se escondem enormes profundezas,
repletas de mistérios e segredos. Cada fato que discutimos, desde vilarejos enigmáticos até tradições misteriosas, ressalta o contraste entre a história amplamente conhecida da China e as descobertas surpreendentes que continuam a fascinar pesquisadores e amantes da história. Lembremos que a China moderna, em rápido desenvolvimento e se abrindo para o mundo, preserva milenares tradições e códigos culturais que foram moldados ao longo dos séculos. Para a geração mais velha, que se recorda de como a China era um país fechado e pouco conhecido, as mudanças ocorridas nas últimas décadas parecem quase fantásticas. Agora é uma potência global, influenciando todos os aspectos da vida no planeta. E, ao mesmo tempo, por vezes, ainda podemos encontrar ecos de antigos costumes que, à primeira vista, deveriam ter desaparecido no fluxo do tempo. Qual desses fatos mais te impressionou? E o que você gostaria de saber mais sobre a China? Essas perguntas abrem as portas para discussões e troca de opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder as próximas imersões nas profundezas do conhecimento sobre diferentes países e culturas. Novas descobertas e mistérios nos aguardam, apenas começando a se desvelar.